Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Cruzeiro que fez um pedido, né, à CBF para rever alguns lances, principalmente do Fagner contra o Cruzeiro, né, contra aquele lance, no caso, no último domingo, que assim, o Cruzeiro entende que foi realmente um lance para expulsão e que questiona, né, realmente a arbitragem por conta de algumas decisões no último final de semana, que foram várias, mas essa realmente é inacreditável, porque que não teve a expulsão do lateral contra o Cruzeiro. Além disso, o Vitor Roque, que marcou mais um gol contra o Atlético Mineiro, no caso aí pelo Atlético Paranaense, no duelo na Libertadores, nessa última terça-feira, eu quero comentar aqui no vídeo, além também sobre o Jajá. Eu vi alguns de vocês comentando aqui nos vídeos, perguntando se ele está livre, onde que está o jogador que fez uma boa temporada ano passado pelo Cruzeiro, que eu quero comentar aqui e trazer um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Estamos bem perto, né, dessa marca aqui, ó, de 38 mil inscritos no YouTube. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar e comentar aqui embaixo, sem dúvidas, vai me ajudar demais para continuar, né, com o engajamento aqui nos vídeos. Bom, vamos começar aqui com a informação que alguns de vocês me perguntaram sobre o Jajá, onde que ele está jogando. No caso, eu trouxe uns vídeos aí no decorrer dessa última semana, o Alisson, o Rossi, algumas opções para essa ponta do Cruzeiro, principalmente pelo lado direito do campo, né? E muitos me perguntaram sobre o Jajá, como que ele está, onde que ele está jogando, porque o jogador que volta de empréstimo do Cruzeiro para o Atlético Paranaense tinha essa expectativa de ser aproveitado pela equipe do Paraná, que não foi o que aconteceu. No caso, ele nesse ano jogou 4 jogos pelo Atlético, fez um gol, mas a questão é o seguinte, até tinha uma expectativa dele ter uma sequência longa lá no Furacão, só que ele acaba sendo substituído de um jogo e apela e tudo mais, sai do banco de reservas, vai para o vestiário e isso não pegou muito bem e o Atlético Paranaense emprestou ele então, recebeu algumas propostas aí para um time da primeira divisão, lá da Rússia, o Torpedo FC. Eu confesso para vocês que eu não conhecia esse time, mas ele está por lá atualmente. Temos informações de que é 4 jogos e nenhum gol e nenhuma assistência do Jajá lá no futebol russo, deve ficar até o meio da temporada, tendo uma opção de compra, né, já fixada aí do brasileiro, junto à equipe lá da Rússia. É aquela coisa, acho que se pudesse voltar, acho que todo mundo concordaria que poderia sim ser uma boa opção, só que tem algumas questões igual o Jajá, o Bidu, que eu não tenho certeza se o Cruzeiro realmente gostaria de ficar com eles para esse ano. Por quê? Não eram propostas financeiras altíssimas para o Cruzeiro continuar com esses jogadores e também porque teve aquele episódio de indisciplina com o Pesolano, o Jajá e o Matheus Bidu, faltando alguns treinamentos, atrasado e tudo mais. Essa é a informação que tivemos e de que assim, será que o Cruzeiro realmente gostaria de ficar com esses jogadores depois disso? Você pode ver que depois desse episódio, nem o Jajá, nem o Matheus Bidu teve uma sequência muito grande, tipo assim, 5, 6 jogos, jogando todo jogo, jogando como titular. O Jajá era mais reserva, né? Mas o Bidu não. Então você vê que acho que não pegou muito bem essa história e por isso que o Cruzeiro não quis ir adiante, principalmente no Matheus Bidu, tá? Porque era um valor muito acessível para o Cruzeiro comprá-lo sim. O Jajá não sabemos o valor fixado. Por ser atacante, eu não ficaria surpreso se fosse bem próximo, que era do Bidu, né, de 4 milhões de reais, a multa fixada, que teve na temporada passada pelo Cruzeiro, 21 jogos, 4 gols e 2 assistências, sem dúvidas a melhor passagem dele para um time, no caso profissionalmente, em questão de gols e assistências, mas enfim, está atualmente lá na Rússia e quero saber, você acha que seria uma boa alternativa? É aquela coisa, não acho que seria titular, acho que o único que seria titular incontestável do Cruzeiro no ano passado, no ataque, seria o Rafa Silva hoje, que foi lá para a Coreia, muito mais por questões financeiras também, né? Até porque a proposta do time coreano foi muito superior do que o Cruzeiro poderia oferecer, mesmo tendo em vista um novo contrato para a Série A. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da Bet7, que preparou ótimas cotações para os jogos nessa quinta-feira. Eu quero destacar esses dois aqui, ó, do Palmeiras jogando em casa contra o Cerro Porteño e também o Racing contra o Alcas, no caso com boas cotações. Por exemplo, a vitória do Palmeiras em casa pagando 1,11 a cada real apostado e uma do Racing também a mesma cotação. Só que você apostando na vitória dos dois times, tendo uma odd muito mais interessante do que seria apenas num jogo em específico. E também a Bet7 aqui, ó, destacando uma vitória do Palmeiras no primeiro tempo, saindo vencedor contra o Cerro Porteño, pagando 1,77. O Racing saindo vencedor nesse primeiro tempo contra o Alcas, pagando 1,35, que é sem dúvidas uma boa cotação. Além também dos jogos pela Euroleague, que eu vou deixar aqui, ó, semifinal entre Sevilha e Manchester United, uma vitória do Sevilha em casa, pagando 3,12, que empatou o primeiro jogo, um empate também 2,97 e uma vitória do United 2,13 a cada real apostado, para você apostar aí com 100% de bônus, tendo o dobro do seu primeiro depósito. Só vir aqui por esse meu link que vai estar aí embaixo na descrição, ou aqui no primeiro comentário fixado, ou no QR Code.
Dando sequência aqui, quero falar sobre o Fagner, onde o Cruzeiro, no caso, anunciou uma decisão contra o Fagner e os erros da arbitragem brasileira junto à CBF nessa última terça-feira. O Cruzeiro, que além desse comunicado, fez também aquele de que não iria jogar, no Mineirão contra o Náutico no próximo dia 25. Mas enfim, a Raposa aí avisou então aos torcedores oficialmente de que fez reclamações à CBF contra a atuação do árbitro no confronto contra o Corinthians. O Cruzeiro não escondeu essa discordância que teve com o Daronco nesse lance aí claríssimo, no caso da cotovelada do Fagner, que, nossa senhora, foi falta embaixo e também em cima do Fagner. Se eu não me engano agora, eu até esqueci contra quem, se foi contra o Marlon, enfim, mas aquele lance ali é inacreditável. Como que o juiz não expulsou, como que ninguém do VAR chamou ali para ter esse lance e tudo mais. Enfim, acho que é um lance deplorável, que mostra a qualidade dos árbitros no Brasil. O Daronco mesmo, eu era o maior fã dele em 2018, 2019, só que atualmente, sinceramente, acho que até se ele se aposentasse daqui 2, 3 anos, não ficaria surpreso, porque caiu demais de rendimento, apesar de ser hoje, sem dúvidas, o árbitro mais conhecido do Brasil, muito por conta de ser forte e tudo mais. Nossa, caiu demais o desempenho dele nos últimos anos, e contra o Cruzeiro, então, já tinha anos que ele não apitava, desde 2019, e agora volta com essa. Acho que não vai querer tão cedo a torcida aí com o Daronco capitando o jogo, não. E além disso, teve a reclamação junto àquele lance do Roger Guedes e tudo mais, do gol, que o Gil claramente empurra o Felipe Machado. É aquela coisa, o Felipe Machado, ele valoriza muito o empurrão, só que realmente o Gil empurra, e na súmula da partida, o Daronco afirma que a bola ainda não estava em jogo quando teve esse empurrão. E não, a bola já estava, quase que entrando dentro da pequena área no cruzamento, Então não teve congruência. Apesar de que o principal para mim é esse segundo gol, enfim. O Cruzeiro fez 2-1 aí, mas pelo que estava jogando seria 1-0 tranquilamente. Eu fico mais chateado dessa questão da expulsão mesmo. Acho que o Cruzeiro realmente está certo em preocupar, porque era sim para ter sido expulso o Fagner ainda no primeiro tempo, No caso, o Cruzeiro colocou assim essa postagem falando o seguinte: nessa última segunda-feira, o Cruzeiro apresentou à ouvidoria de arbitragem da CBF uma representação questionando decisões equivocadas da arbitragem na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O posicionamento do Cruzeiro é sempre propositivo no campo das soluções, buscando contribuir com a qualificação, evolução e profissionalização da arbitragem brasileira, escreveu aí então o Cruzeiro, que é algo que é bem utópico, É quase do que imaginar que todos os clubes vão se unir para ter uma liga mais forte e tudo mais. Enfim, eu não acredito em muita evolução nisso não, mas belas palavras aí pelo Cruzeiro, que já sabe, o que vai acontecer, que é absolutamente nada. Quero saber o que vocês acharam então desses lances e se concordam, que com a minha opinião, que o mais grave desses, sem dúvidas, do Fagner, e depois nesse lance também, que faltou uma congruência absurda, com o que o juiz apita, e no caso do que depois de 1 hora, 2 horas, coloca lá na súmula do jogo, que sai para nós oficial. E para terminar aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Vitor Roque, que fez mais um gol contra o Atlético Mineiro. No caso, já é o terceiro gol da carreira do jogador contra o rival aqui do Cruzeiro, nessa vitória por 2-1 do Atlético Paranaense na Libertadores na última terça-feira. Jogador que, assim, até muita gente, o do Vitor Roque, que é interessante, porque ele sai do Cruzeiro ano passado, ainda o Cruzeiro fica tentando na justiça receber um valor maior, que seria a sua multa rescisória, que não vai ser o que vai acontecer. Mas assim, eu vejo que muito mais essa questão do Vitor Roque, não, tem que esquecer esse cara e tudo mais, que não foi culpa do jogador, foi muito mais do seu empresário e também pelo Cruzeiro não ter tomado essa atitude antes, O Cruzeiro errou muito, na minha opinião, desde 2021, quando o Cruzeiro já vinha dando oportunidades para ele, já tinha que ter ficado de olho nessa multa baixíssima de 24 milhões de reais. Então o Cruzeiro, na minha opinião, já errou antes. E assim, o Vitor Roque vai ser igualzinho como foi, por exemplo, o Arrascaeta. Eu lembro que quando o Arrascaeta saiu do Cruzeiro ali, já comecei a gravar vídeo, tinha um Twitter, um Instagram, postava alguma coisa do Arrascaeta em 2019, 2020, nossa, todo mundo criticava. Passou 2, 3 anos, hoje se eu posto uma coisa no Arrascaeta, todo mundo gosta, curte, comenta, saudades. Deixou uma boa impressão aqui no Cruzeiro, e o Vitor Roque vai ser a mesma coisa. O Vitor Roque é aquela coisa, poderia ter rendido 300 milhões de reais, como ele vai ser vendido em breve para o futebol europeu, só que ainda o Cruzeiro vai ficar com esses 12 milhões, que não é nada, e depois com um mecanismo de solidariedade pode pegar sim um pequeno percentual. Só que vocês sabem, passa aí 2, 3, 4 anos desse episódio, o Vitor Roque virando um dos principais jogadores do futebol brasileiro, um brasileiro em si, o principal jogador nos próximos anos, e tendo ele em grandes clubes, falando sempre que é revelado na base do Cruzeiro, tenho certeza que o Vitor Roque daqui 5, 6 anos
vai ser muito mais querido pela torcida do Cruzeiro do que ele é hoje. É igual o Ronaldo. O Ronaldo, quando ele sai do Cruzeiro, depois volta pro Corinthians, né? Ninguém queria ver o Ronaldo, nossa, nem pintado de ouro. Depois que ele aposentou, ainda tinha assim, essa rejeição, e depois que ele compra o Cruzeiro, acaba que parece que nunca aconteceu nada, né? Então a torcida tem muito esse momento de altos e baixos. É aquela coisa, eu nunca culpo o jogador, o empresário. Assim, se o Cruzeiro deu essa oportunidade no contrato para fazer, então não deveria questionar essa questão de esperar a honra, de esperar a palavra dentro do futebol, né? Que a primeira oportunidade que teve, então foi paga essa multa de 24 milhões de reais. O Cruzeiro, como tinha apenas próximo dos 50%, né, a negociação vai ficar com menos de 12 milhões de reais do Vitor Roque, que já tem propostas de vários times do futebol europeu e especula-se de que é 250, 350 milhões de reais numa venda futura. Nesse ano, o atacante já tem 5 gols, 2 assistências em 10 jogos, números quase parecidos da temporada passada pelo Atlético, onde ele marcou 7 gols e 3 assistências, só que em 10 partidas ele jogou 36, né? Então, realmente, esse ano deve ser o ano aí muito em alta do Vitor Roque, e quem sabe em julho, agosto, ter essa sua venda para o futebol europeu. E o Cruzeiro que tem sim um percentual, tá? Como ele tem 18 anos, não sei como que vai ser esse 5% definido para os clubes onde ele já passou. Possivelmente um percentual para o América, e se fosse para chutar aqui, seria o quê? Uns 2% para o América, acho que até menos, 1,5% para o América, uns 3,5% para o Cruzeiro, porque tem que ver também essa questão de 5%, que é para jogadores igual, o Neymar, 29 anos de idade, foi vendido, aí 5% dividido para os clubes formadores, onde ele passou dos 13 até 23 anos, né? Só que como ele tem 18 anos, não sei como que a FIFA considera, mas o Cruzeiro deve ficar com um pequeno percentual também nessa transferência, seja aí para o Chelsea, para o Barcelona, para o PSG, para o Real Madrid, alguns times que o Vitor Roque está sendo especulado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também aqui, se inscrever em nosso canal e conferir também o link aqui da Bet7 que eu vou deixar embaixo na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!